meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de Lucas, né? Capítulo 4 de Lucas, a tentação em Jesus, né? Quando Jesus é tentado, a tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito a um deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 dias, 40 noites ele passou nesse deserto e foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, terminando ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão, né? Porque o diabo conhece Cristo, já conviveu com ele, né? Antes dele ser pecador, né? E ele disse: transforma essa pedra em pão. E Cristo respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, né? Porque o homem pode viver de pão aqui na terra, mas ele também tem que viver da palavra de Deus, porque se ele não viver na palavra de Deus, ele morrerá, né? Ele morrerá e não terá vida eterna, ele vai para o lago de fogo. Por isso que Cristo está respondendo dessa forma, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, né? Porque se ele só viver do pão, estou falando do pão material, da comida material aqui na terra, se o homem só viver daqui da terra e for obediente à doutrina de Cristo e os mandamentos, e viver da palavra de Deus, né? Viver na palavra de Deus, ele não morre, ele terá vida eterna. E o diabo, levando ele a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo, né? Levou Cristo, né, num monte bem alto, né, o maior monte que tinha, né, porque ele foi em espírito, mesmo estando na carne, né, ele foi em espírito para esse deserto. Depois o diabo arrastou ele para um monte bem alto e mostrou a ele muitos reinos de Satanás, né, não o reino de Deus. Mostrou muitos reinos de Satanás na terra, né. Ele disse: olha, se tu se tu me adorares, tudo isso aqui dar-te-ei, né? E poder é a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quer. O diabo dizendo, né? Tá vendo esse reino todinho aí? Tudo isso aí me pertence, né? Que são os reinos da legião do mal, da legião de Satanás, o povo dos ídolos, das estátuas, né? Dos deuses, o povo que mata, que rouba, que engana, e etc, e etc, e etc. E o diabo disse: olha, foi-me dado todo o poder, dar-te-ei a ti todo o poder, porque o diabo é um Deus também, né? O diabo é um Deus do mal. Deus nosso é o Deus do bem, do amor, mas o diabo é o Deus de toda maldade, né? E ele está oferecendo a Cristo, né, todo poder e glória para ele, né? Para o diabo foi entregue e ele disse: eu dou a quem quer. Então, se vê tudo isso, eu te dou. Se tu quiser, eu te dou todo esse reino e te dou todo esse poder. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, né? Por isso que as igrejas de Satanás desse tempo aí que ele está mostrando o reinado dele, né, evoluíram para o dia de hoje, né? Evoluíram para o dia de hoje, e em cada cidade tem 2, 3 templos com o nome de um santo.
que foi o homem que inventou, né? Santos que não é de Deus, né? Santa fulano de tal, santo fulano de tal. Tem cidade que tem 3, 4 templos com o nome desses deuses que nos dias de hoje se chama de santo. E tudo isso é diabólico, tudo isso vem da legião de Satanás, da religião que Satanás criou, né? Essas coisas, né? E Jesus respondeu e disse: vai para trás, Satanás, porque está escrito: adorarás só a Senhor teu Deus, só a Ele servirá. Então não adianta você ir para uma igreja que está lá cheia de estátua de Satanás, se ajoelhar aos pés dela e pedir alguma coisa, porque isso é abominação a Deus, né? Levou também a Jerusalém e pôs-o sobre o penáculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança daqui de cima. Ele botou lá em cima, né? Porque estava em espírito, ambos, né? Estavam em espírito, tanto o Cristo como o diabo, nessa hora aí, que ele, como está escrito, foi levado em espírito para o deserto. E de lá Satanás arrastou ele para onde ele quis, para mostrar sua grandeza, né? E então ele levou lá para cima do templo, o lado mais alto do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que cai daqui de cima, né? Porque respondeu-lhe, porque está escrito, não, ele dizendo, né? O diabo falando ainda, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, né? Porque ele está dizendo, né? Está dizendo para Jesus: porque se tu quiser, tu pede uma legião de anjos e te guarda, e tu não sofre nada, né? E que te sustenha nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra, né? Então ele está falando essas coisas aqui, pensando que Cristo vai comer a cunha dele, como é quando ele fala aqui, né? Ele disse: se tu quiser, vem uma legião de anjos para te guardar, né? Se Cristo pedir, vem. E tu se tenha mais nas mãos, para que nunca tropeces, né? O diabo está dizendo isso para ele, para que Cristo nunca tropece com o pé em alguma pedra, para que ele bolando não caia. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Porque Satanás sabe quem ele é, conviveu com ele, por isso que está tentando ele para ver se consegue, né? Como ele estava na carne, né? Ele está tentando convencer ele do contrário, né? Porque está em carne. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. No capítulo 4, versículo 14, Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado, né? Aqueles que já estavam acreditando em Deus, né? Porque ele cresceu, já estava, fez muitos milagres e muitos estavam já seguindo ele, se convertendo a ele, né? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, né? Um dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, o costume da lei de Moisés, né? Que dia de sábado, de orar. E levantando-se para ler, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração e de enfermidade também, né? A pregar liberdade aos cativos, né? Liberdade aos cativos, porque ele veio para libertar o povo israelita que estava sendo cativo da legião do mal, da legião de Satanás. Por isso que ele foi enviado para libertar esse povo, tentar libertar, né? É por isso que ele está falando essas coisas, né?
para a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Ele veio mostrar todas essas maravilhas para ver se o povo, né, voltava para Deus novamente. E encerrando, fechando o livro, e tornou a dar ao seu assistente e assentou-se, e os olhos todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu o que esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e dizia: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio médico: cura-te a ti mesmo, e também aqui tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Isso também está lá em Mateus, né? Quando ele estava fazendo muitos milagres pelas outras cidades, quando ele chegou na sua própria cidade, ele não quis se amostrar muito, né? Não quis fazer muitos milagres, né? Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias, nos dias de João, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a mulher viúva. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, né? Porque naquele tempo os milagres que Deus fazia era diferente, não era como o que Cristo está fazendo aí na carne, né? Por isso que Deus mandou ele se transformar em carne, para fazer na carne, para dar mais crença, né? Porque lá na época dos outros sinais que Deus dava, quando o povo estava vindo do Egito, quando se estabeleceu, era como se fosse um tipo de mágica, né? Lá ele botou o seu poder no cajado de Moisés até ele morrer, né? E quando chegaram à terra prometida, ele levava a arca, né, e para proteger o seu povo. E levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados, né? E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade, né? Ele tinha toda a autoridade de Deus para falar e curar, né? No capítulo 4 de Lucas, versículo 33, a cura de um endemoniado. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir nós? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso também está lá em Mateus, né? E esse demônio, ele sabe muito bem quem é Deus, né? Ele sabe, conhece Jesus Cristo, porque já conviveu com ele. Era anjo na época, lá no paraíso, e ele, Cristo, conviveu com ele lá antes de se rebelar. Por isso que esse demônio,
está falando essas coisas, bem sei que és o santo de Deus, né? Esse demônio aí veio lá do paraíso quando foi expulso, quando se rebelou junto com o chefe dele, né? E Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e ele sai. Isso também está lá em Mateus, né? Porque Deus trouxe Cristo na carne para mostrar o seu poder, né? De homem como homem, né? Homem como homem, para mostrar seu poder na carne, né? Porque Deus mostrou o seu poder antes de Cristo, mas não era o homem que fazia, né? Era diferente, não era o homem que fazia. Então foi assim que o povo começaram a cochichar, né? Que palavra é essa, né? Que ele tem poder de expulsar os espíritos imundos, manda sair com autoridade e ele sai. O povo já ficaram, né? Assim como ficaram atemorizados, ficaram admirados, né, com essas coisas que Jesus andava fazendo. No capítulo 4 de Lucas, no versículo 37, a cura da sogra de Pedro. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em todo o redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, isso também está lá em Mateus, e a sogra de Simão estava enferma, né, com muita febre, e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e a esta deixou, e ela, levantando-se, logo serviam. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidade de várias doenças, lhes trazia, e pondo-lhe a mão sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, né, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo, né? Todos esses demônios que estavam nessas pessoas sabia quem era Cristo, porque já conviveu com ele lá no paraíso. Por isso que Cristo nem sequer deixava eles falar, né? E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele e o detiam para que não se ausentasse dele. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, né? Porque para isso fui enviado, né? E pregava nas sinagogas da Galiléia, né? Foi para isso que Deus enviou ele, né? Enviou Cristo para pregar as boas novas para esse povo que estava desviado de Deus, né? Desviado na lei de Moisés, né? O capítulo de Lucas vai relatar a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, né? E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava de junto ao lago de Genesaré, e saí e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles,
estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede, né, de tanto peixe que vinha, né? E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, né? Pois que sou um homem pecador, pois que o espanto se apodera dele, né? E de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens, né? Isso está lá em Mateus também. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. No capítulo 5 de Lucas, né? Capítulo 5 de Lucas, versículo 12, a cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vindo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, diz, e mostrar-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho, né? Porque é para cumprir o que estava na lei de Moisés. O sacerdote, né, da lei de Moisés ele ia dar o sacrifício, né, pela a sua cura. E sua fama, porém, se propagava, né, ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. No capítulo 5 ainda de Lucas, versículo 17, a cura de um paralítico. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de longe, né? Tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava ali para os curar, né?
para os curar. E eis que uns homens, né, transportaram numa cama, isso eu li também lá em Mateus, um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, né? E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé dele, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados, né? E os escribas e os fariseus começaram a zorroar, começaram a comentar, né, futricar um com o outro, dizendo: quem é este que diz blasfêmia, né? Porque era o poder de Deus em Cristo, né? Por isso que Deus enviou Cristo para expor o seu poder através dele, fazer coisas manualmente, humanamente, né? Porque antes o poder de Deus era manifestado de outra forma, né? Mas para Deus conseguir resgatar os seus, né? Que são esses próprios aí, né? Esses sacerdotes, né? Esses doutores da lei que abandonaram a lei de Moisés e estão na legião do mal. Aí eles agora estão, né? Esses são os mais novos, não viram aquilo que Deus fazia anteriormente, mas eles têm passado de geração em geração e eles sabem o que houve lá no Egito, as guerras que vencia, etc, etc, né? Eles sabem, só que eles deixaram de crer em Deus, né? E agora, vendo Jesus mostrando o poder de Deus carnalmente, eles estão admirados, né? E estão dizendo, os escribas, os fariseus, começaram a comentar um com o outro, dizendo: quem é este que diz blasfêmia, né? Quem pode perdoar pecado sendo senão só Deus, né? Porque Isaías falou para esse povo que o Filho de Deus viria, né? Isaías foi quem comentou para esse povo que Deus ia enviar seu filho, que a virgem ia dar a luz, etc, etc, né? Que ia enviar João também, mas nenhum deles acreditaram, nenhum deles queria acreditar, né? Mas Isaías alertou a esse que eles já eram pastores já da outra legião, né? Zacarias também, né? E todos esses outros, esses outros últimos, exortavam, né? Essas coisas. Mas só que eles não deram ouvido. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: quem arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Porque aí foi um desafio que Cristo fez para eles, né? Qual é melhor? É dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Porque aí era uma maravilha maior ainda, né? Dele dizer, o cara estava deitado numa cama, todo aleijado. Cristo olhar para ele: levanta e anda. Aí era uma maravilha mais excepcional ainda para a vista deles, né? Desses fariseus aí que estão cochichando um com o outro. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, né? Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aí foi pior para os fariseus e os escribas que estavam desacreditados, né? Porque Cristo disse: teus pecados estão perdoados. E eles começaram: o que é esse? Só quem pode perdoar é Deus. Como é que esse está fazendo essas coisas aí, perdoando o pecado do povo, né? Aí ele disse: qual é o melhor? É perdoar ou dizer a ele: levanta-te e anda? Que era uma maravilha maior, né? Então Jesus, depois que conversar com ele, disse: levanta, pega a tua cama e vai embora para a tua casa.
glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio, né? Aí eles acreditaram, né? Começaram a acreditar em Cristo, começaram a acreditar no poder de Deus, né? Que eles tinham abandonado. No capítulo 5 de Lucas, versículos 27, a vocação de Levi, né? E depois disto, né, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Né? Isso também está lá em Mateus. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, né? Dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Recriminando Cristo, né? Os discípulos, né? Contradizendo a Cristo. Por que comeis e bebeis com esses publicanos e pecadores? Jesus respondendo disse: não necessita de médico, isso também está lá em Mateus, não necessita de médico os que não estão doentes, né? Mas sim os que estão doentes. Vai aparecer um som aí agora para atrapalhar a leitura. Aí eles murmuravam, né? Contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos, né? E Jesus respondendo, né, disse-lhe: não necessita de médicos que estão sãos, né, mas sim os que estão enfermos. O que é que Cristo quer dizer com essa palavra aí? É que os que não estão em pecados, né? Os que estão em pecados, os que estão em pecado, esse, né, precisa da palavra de Deus, né? Que estão em pecado, precisa da palavra de Deus para se converter e ter vida eterna. Mas os que não estão doentes, os que estão seguindo a doutrina de Deus, né, com amor puro, esse não precisa de médico, né? Porque esses serão salvos. Mas os que estão enfermos, sim, precisa ser ademoestado, mostrado a doutrina de Cristo, isso nos dias de hoje, mostrado a doutrina de Cristo, porque eles estão doentes no pecado, né? Estão na legião do mal, na legião de Satanás, e estão fazendo tudo que é contrário à doutrina de Cristo, isso nos dias de hoje, aos mandamentos de Cristo, né? Então, é isso que quer dizer essa coisa. E não vim chamar os justos, né? Ele também está alertando. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, porque o justo não tem pecado, né? O justo, se é considerado, se o justo está com amor, não faz mal a ninguém, né? Segue a Deus, então esse não precisa de se arrepender de pecado, de nada, porque por Deus ele já se encontra santificado, né? E pode ter a vida eterna, né? Então, os pecadores é que tem que se arrepender de estar na farra, na bebedeira, na prostituição, no adultério, na enganação, roubando, matando, etc, etc, etc. Tem que se arrepender dessas coisas para poder alcançar o reino de Deus. Mas isso não pode ser esperado para o último dia, né? Tem que ter você que está ouvindo essa coisa agora e pratica essas coisas, aproveita essa oportunidade, se arrependa disso, porque você vai queimar no lago de fogo. Se você não arrepender-se dessas coisas, deixar e não for para a legião de Deus. Se você não abandonar a legião de Satanás,
você vai para o lago de fogo, não é? Você está vendo a leitura aí, né? Não estou julgando você, mas a palavra de Deus já lhe julga, né? É isso que Cristo está dizendo. No capítulo 5, versículo 33 de Lucas, acerca do jejum, né? Do jejum. Disseram-lhe então eles, né, os escribas que estavam lá ouvindo a pregação, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem oração, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Porque os de João Batista está fazendo isso, né? Os que João morreu está jejuando, tal, e o de Cristo está comendo, está bebendo, né? Estão bebendo, ele está perguntando. E lhes disse Jesus: podeis fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com ele? Se estão numa festa de boda, comemorando, como é que ele vai estar em jejum? Não tem como, ele tem que estar lá comendo e bebendo, né? Tem que estar lá comendo e bebendo. Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, que é Cristo, né? E então naquele dia jejuarão, né? Jejuarão. E disse também uma parábola: ninguém deita um pedaço de pano, né? Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova e para a cozer em roupa velha, né? Pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Aqui, lá em Mateus está diferente, né? Lá em Mateus essa palavra aqui é diferente. Aqui colocaram de outra forma, né? Ninguém deita um pedaço de pano velho em roupa nova, porque um pedaço de pano novo em roupa velha é a mesma coisa, né? Porque aí se torna maior a rotura, né? O buraco. Aquele pedaço de pano velho no outro que já está podre, quando rasgar o pedaço podre vai ficar maior ainda, né? É isso que Cristo quer dizer. O que é que ele quer dizer com isso, né? Cristo é o novo, né? Cristo é o novo. Então, se ele for pregar a lei de Moisés, que é a lei velha, não vai dar certo. Porque a lei velha de Moisés é em falta. Ele está fazendo essa comparação entre a lei de Moisés e a lei de Cristo, que é a nova lei. É por isso que ele está dizendo que não se deve misturar. É isso que dá a entender aqui, que a roupa velha é a lei de Moisés. A roupa velha é a lei de Moisés. Então não se devemos misturar a roupa nova, que é Cristo, com a de Moisés, que é a lei de Cristo, com a lei de Moisés. Porque se misturar não vai dar certo. Não vai. A lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. A lei de Cristo é espiritual, é para a salvação, né? E a lei de Moisés era material, e ela só vigorou até João Batista, né? A ninguém deitei vinho novo, olha, vinho novo em odres velho. É a mesma coisa. Está se referindo à lei de Moisés e à lei de Cristo aqui, né? Para que ninguém introduza a lei de Moisés na lei de Cristo, né? Nem a lei de Cristo na lei de Moisés. E essa comparação é essa aí, né? Essa parábolazinha é a respeito da lei de Moisés e da lei de Cristo, né? Para não misturar nenhuma com outra. Se a lei de Moisés passou, passou. Nós estamos mesmo hoje na lei de Cristo. Por isso que ele não quer que misture nenhum nem outro, né? Porque se misturar vai levar à perdição. E é isso que os pastores de hoje fazem nas falsas igrejas, né? Mas Cristo está alertando aí. Eu não sei se o povo aí vai entender, né? Mas o vinho novo deve se deitar-se
em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Então, se recebemos a doutrina de Cristo, conservarão por quê? Porque vai ter vida eterna, né? Mas a lei de Moisés não leva a vida eterna, a lei de Moisés leva a morte, né? É a lei da pedra, ela mata. E a lei de Cristo é a lei da salvação. Por isso que ele está falando essas coisas, né? Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, quer dizer, né? Um novo mandamento, uma nova pessoa, para ambos juntamente se conservarão. Conservarão o quê? Terão a vida eterna, né? E ninguém tendo bebido o velho, que logo o novo, porque diz é melhor que o velho, né? Então, o Novo Testamento, a nova lei de Cristo é melhor do que a lei de Moisés. A lei de Moisés tem falha. Eu ainda vou ler isso para vocês mais na frente. Acompanhem os vídeos que vocês vão ver esses ensinamentos de Cristo, né? Então, é melhor, né? Porque diz, melhor é o vinho velho, mas não é. O novo, logo o novo, pode. E ninguém tendo bebido o velho, né? Bebido o velho, que logo o novo, porque diz, melhor é o velho, né? Capítulo 6 de Lucas, né? Capítulo 6 de Lucas. Jesus é o Senhor do sábado, né? E aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, né? No segundo sábado após o primeiro, porque o primeiro sábado aqui não é sábado, é sabá, né? E aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, né? Porque o primeiro sábado é o sabá, o segundo sábado é o de fim de semana, né? É o dia de descanso que foi dado ao povo israelita na lei de Moisés, porque ele era escravo por 430 anos. Então Deus deu o sábado ao povo israelita para descanso, né? E esse segundo sábado aí, após o primeiro, porque o primeiro sábado não é sábado, é o sabá, né? Passou pela seara e os seus discípulos iam arrancando espiga e esfregando-as com as mãos e comiam, né? E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Né? Que era o dia de descanso, né? No dia de sábado, Deus ordenou que não se fizesse nada. Isso faz parte da lei de Moisés, né? E Jesus respondendo lhe disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, e ele, os que ali com ele estavam, né? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, os pães asmos, e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes, né? Respondeu para os escribas. E dizia-lhe: o Filho do Homem é Senhor até do sábado, né? Respondeu que Cristo é Senhor até do sábado, quer dizer que para ele não tem esse negócio mais de guardar sábado, porque é a lei de Cristo que está sendo implantada. E eles estão falando referente à lei de Moisés, né? No capítulo 6 de Lucas, versículo 5, não. No capítulo 6 de Lucas, versículo 6, cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Isso também eu li lá em Mateus. E aconteceu também, no outro sábado, né?
em outro sábado, né? Naquele sábado, os discípulos estavam comendo espiga. E nesse sábado, foi na sinagoga que aconteceu isso, né? Um homem que tinha a mão mirrada, que entrou na sinagoga e estava sentado, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observando, né? E observavam se o curaria no sábado para acharem de que o acusar, né? Acusar Cristo. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, né? Cristo conhece a todos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. Perguntou ao deficiente: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Perguntou o que tinha a mão mirrada se era, e ele deveria ser um dos que tinha a lei de Moisés, né? Sabia da lei de Moisés. E ele perguntou: no sábado é bom fazer bem ou fazer mal? E os escribas e fariseus estão lá ouvindo, né? Eles estavam doidos para prender Jesus por conta disso, porque se fizesse esse milagre. Aí ele perguntou o que ia ser curado, não foi aos fariseus, nem aos escribas não, perguntou ao que ia ser curado. Perguntou: olha, no sábado é lícito fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Perguntou. E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão, e ele assim o fez, e a mão lhe foi estendida, sã como a outra. Mas ninguém respondeu a respeito se era bom de fazer bem, se era bom de fazer mal, se era bom de dar vida ou se era de matar. Todo mundo ficou caladinho. E aí Jesus curou ele, curou a sua vida. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros murmuravam, né, cochichavam sobre o que fazia Jesus, né? Ficaram cochichando lá. Como é? A gente no dia de sábado não pode fazer essas coisas e ele faz, né? Porque Cristo está mostrando outra doutrina, não é mais a doutrina da lei de Moisés que vai ficar para trás, é a sua doutrina. Deus está a todo momento, em todo lugar, na lei de Cristo, né? Não só ele não só vai botar dia, todos os dias é dia do Senhor agora, né? Não tem dia, né? Todo dia também é dia de descanso, né? Você quer dormir qualquer hora, você vai. Não tem mais essa lei mais. É a lei de Cristo que está em vigor nos dias de hoje, né? E ficaram cheios de furor uns com os outros e conferenciavam sobre o que fariam a Jesus, né? Quer dizer que eles foram, depois que viram essas coisas, né? Aí ficaram combinando o que iam fazer com Jesus, né? Ficaram murmurando entre si. E agora? Ele fez milagre no dia de sábado, não se pode fazer essas coisas. E ele curou a mão do homem, vamos pegar ele, vamos matá-lo. Porque eles estavam tentando fazer esses fariseus e esses, né, sacerdotes aí. No capítulo 6 de Lucas, versículo 12, é a eleição dos 12 apóstolos. E aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, né, Jesus? E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo: Simão, o qual também chamou Pedro; André, seu irmão, né? André era irmão de Jesus, né? Não, André era irmão de Pedro. E a André, seu irmão, irmão de Pedro; Tiago e João; Felipe e Bartolomeu; Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, né?
e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. No capítulo 6 de Lucas, versículo 17, o Sermão da Montanha. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo a toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Fome da palavra de Deus, que era essa multidão que estava com eles, e estão com fome de ouvir a palavra de Deus, e de Cristo está dizendo: bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos, mas fartos da palavra de Deus. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque a vez de rir. Esses que estão chorando pelos seus pecados, pelas suas maldades que faziam, e agora estão se arrependendo e estão seguindo Cristo, e depois eles vão rir porque terá a vida eterna, Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, Porque aqueles que estão seguindo a Deus e os que estão na legião do mal, os israelitas e os outros, quando vê esse povo que estão seguindo a Deus fielmente agora, com amor, vão odiar eles, como nos dias de hoje. Nos dias de hoje, uma pessoa que segue as doutrinas de Cristo, os mandamentos de Cristo com amor verdadeiro, esse povo é odiado pelos da legião do mal, Eu até já passei por coisa dessa. Quase irmão meu quase dava em mim quando eu falei a respeito da religião dele, da legião de Satanás, e ele disse que tinha sido Satanás que tinha mandado eu falar essas coisas para ele, e ele puxou uma faca para mim, Isso vai acontecer, gente, ainda vai morrer por conta do verdadeiro evangelho, O povo dos deuses de hoje, da legião do mal, das igrejas de Satanás, que é essa dos ídolos, vão chegar a matar o povo de Deus por conta disso, quando receberem a verdade. Quando vos separarem e vos jejuarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Todo esse povo vão ser rejeitados, vão ser odiados por causa do amor a Cristo, da sua doutrina, dos seus mandamentos. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas, Mas ai de vós, ricos, porque já tende a vossa consolação, que é o dinheiro. O rico não pensa em Deus, só pensa no seu dinheiro, só pensa na sua fortuna. Esses vão ter a sua recompensa, Está dizendo: ai de vós, ricos, porque já tem a vossa consolação, que é o dinheiro, a sua riqueza. Ai de vós, o que estáis farto da maldade, da legião do mal, porque tereis fome. Ai de vós, tereis fome da palavra de Deus, porque os que estão na legião do mal não quer saber de Deus, Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Esse, que estão no mal, estão matando, estão roubando, estão se prostituindo, estão adulterando, estão mentindo, estão enganando, esses vão chorar no último dia, se eles não viessem se arrepender muito antes,
ele vai para o lago de fogo aqui quando se derreter tudo. E vão se lamentar e chorar. Ai de vós quando todos os homens, né, de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas, né? Mas a vós que isto ouve, digo, amai a vossos inimigos. É uma doutrina, um mandamento. Cristo está dizendo que amais a nossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam, né? Porque todo esse povo que não quer aceitar a Deus vai odiar, vai fazer mal a nós, e a nós temos, que nós estamos em Deus. Deus vai dar o nosso conforto de suportar todas essas coisas, e a gente ainda deve perdoá-lo e fazer o bem a esse povo que vai nos ofender, né? Bendizei os que maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuseis, né? Você tirou a capa, entrega a túnica para ele também. Dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe torne a pedir de volta. Se tomou, deixa para lá, porque Deus dá novamente. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. E se amarde aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam, né? Se fizerdes bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Ele está dando um exemplo aqui, né? Quem faz bem, o pecador ama também. Quem faz mal, também ama o que faz bem, né? E vice-versa, né? Com uma diferença. O que faz mal não tem vida eterna, mas o que faz bem, continua, esse terá vida eterna. O que faz bem e depois pratica o mal, esse perde a vida eterna. O que faz mal e deixa de fazer mal e procura fazer o bem, esse terá a vida eterna. Entenderam aí como é? O mal, o bem, o que é do bem, o mal ama ele, o do mal ama ele também. O que é do mal, o do bem também ama ele. O que faz bem, terá a vida eterna. O que faz bem e depois faz mal, perderá a vida eterna, né? O que faz mal e se arrepende e passa a fazer o bem, esse terá a vida eterna. Mas o que faz o mal e continua a fazer mal e nunca se arrepende, esse terá o lago de fogo como recompensa. Entenderam, né? E se emprestar-lhe àquele de quem esperais tornar a receber, que recompensa terei? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto, né? Amais, pois, a vossos inimigos e fazei bem, emprestais sem nada esperar. Quer dizer, se você é do bem, você tem Deus, tem amor no seu coração, você é fiel, você vai emprestar a um necessitado que lhe pede, mas sem esperar que ele lhe pague, apesar que ele tenha a consciência de lhe pagar. Se ele lhe pagar, muito bem, mas você tem que emprestar, você está emprestando porque você tem de sobra, né? E você é uma pessoa do bem, você tem que emprestar sem esperar nenhuma paga, né? É isso que está escrito aqui. Pois a vossos inimigos, né? Amais, pois a vossos inimigos. É o mandamento de Deus, o amor, amar nossos inimigos, fazer bem. Fazeis o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga.
e será grande o vosso galardão, e serei filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus faz bem a essas pessoas, não é? Os ingratos, Deus faz bem. Aos maus também Deus faz bem. Só que Deus não aceita eles, é diferente. Eu já vi evangélico dizer: Deus odeia o pecado e ama o pecador. Mentira! Onde é que Deus vai amar o pecador? Não vai. Não, não ama. Deus não ama. Deus espera que ele se arrependa de seus pecados para poder amá-lo verdadeiramente. Porque onde é que Deus vai amar uma pessoa que vive matando inocente? Hein? Onde é que Deus vai amar uma pessoa que vive roubando? Hein? Não vai, meu querido. Deus não vai amar essa pessoa. Mas se ele se arrepender, Deus torna a amá-lo, porque ele se arrependeu. Deus abomina o pecado e abomina o pecador também. Deus não vai amar um pecador. Deus não vai amar uma pessoa que está matando, que está roubando, está enganando. Deus vai amar essa pessoa aonde? Não. Deus espera que ele se arrependa para que ganhe o amor de Deus novamente. É assim que deve ser, né? Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Deus, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. O que quer dizer isso? Não julguei, não julguei, não julguei erroneamente, né? Não julgue erroneamente, para que você não seja julgado errado também. Não condenes o que está certo, porque se você condenar uma pessoa que está certa, você também será condenado. Não prenda, não solte um errado, não solte um errado, porque no dia você também é errado, não vai ser solto também. É isso, né? Então, não julgueis e não sereis julgado. Quem é esse que não... Quem julga errado. Se você julga corretamente, no seu julgamento você também está limpo, porque você julgou corretamente. Os israelitas aqui, nessa época de Cristo aqui, eles estão fazendo essas coisas, julgando quem está certo, errado. Julgando quem está errado, certo. Os israelitas e as outras tribos estão fazendo esse tipo de julgamento, né? Estão condenando os que não têm condenação, está condenando, né? É por isso que Cristo está falando essas coisas aqui. Não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser condenado. Mas que tipo de condenação? É a condenação errônea, é o julgamento errado. Se você julga uma pessoa correta, que mal tem nisso? Mas se você julga ela erroneamente, é lógico que você vai ser julgado errado também, né? É isso aqui a definição disso. Não sereis condenados, soltai, né? E soltai-vos-ão, né? Então, se você condena uma pessoa que está certa, você será condenado também. Você será preso também. Preso ao fogo do inferno. Mas se você está julgando, está prendendo uma pessoa que é errada, ela está presa porque é errada mesmo. Então você não tem culpa, né? É isso que Cristo está dizendo para esse povo israelita, porque eles estão fazendo essas coisas. Eles estão julgando erroneamente, estão condenando erroneamente. Eles passaram para a legião do mal e estão fazendo essas coisas. Por isso que Cristo está dando essa doutrina para esse povo israelita e todos os outros. E serve e é para a gente, porque a doutrina de Cristo segue, né, na igreja que ele adquiriu com seu próprio sangue. Só que o povo não seguiram com a igreja. Estabilizou por conta da ganância, né? Dai e serás vos dado, né?
né? Aquele que dá ao que precisa, Deus retorna, né? Boa medida, né? Recalcada, né? Boa medida, recalcada. Então, quando você medir, meça certinho. Quando você pesar, é um quilo, não bota 900. Né? Porque uma vez eu fui comprar 1 quilo de carne, né? Lá em Vitória de Santo Antão, onde eu morei. E, moço, bota 1 quilo de carne aí. Quando eu pesei, só tinha 600 gramas. Ele trambicou 400 gramas, né? E eu voltei lá, e digo, meu querido, você pesou 1 quilo por 600 gramas. Ele disse, e foi com a cara mais lisa do mundo. Ele até completou, né? Ele completou. Mas nunca mais eu comprei nada a ele. Mas ele pesou 600, me passou 600 gramas por 1 quilo. Muita diferença, não? E eu não prestei, eu desconfiei, né? E pesei em outra balança e estava faltando 400 gramas. Já passei por isso também. Sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, né? Aquele que mede direitinho, que pesa direitinho, ele vai se deitar com a consciência tranquila. Porque com a medida com que medir, também vos medirão de novo, né? Quer dizer, se você faz coisa errada, você anda em pecado no dia, né? No dia que Cristo vir para a salvação de todos, se você for achado enganoso, você não sobe, você desce. Você não vai subir, você vai descer para o lago de fogo, né? Se você mede errado, você não vai subir, você vai descer para o lago de fogo. E é isso, né? E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco, né? É isso, né? Se aquele que segue a palavra de Deus verdadeiramente, né? Ensina verdadeiramente, esse vai ter vida eterna. Mas se você ensina a palavra de Deus com erro, se você ensina a palavra de Deus para enganar, você é um cego. E o que está com você também é cego. E os dois vão cair no lago de fogo. É isso que vai acontecer. Ambos cairão no buraco. O versículo aqui é um pouco diferente, né? Mas dá mesmo essa parábolazinha. Pode, porventura, um cego guiar outro cego, né? Não cairão ambos no buraco? Por quê? Como é que dois cegos vão andar numa rua? Eles não vão saber, eles vão cair, né? É a mesma coisa de uma pessoa que engana, né? De uma pessoa que está ensinando coisas erradas e aquela pessoa está acreditando, não está verificando. Então ambos vão para o inferno. É o que acontece com os falsos pastores de hoje, nas falsas igrejas. Ele está enganando o povo, né? Então ele está guiando o povo, é um cego guiando outro cego. Porque ele vai para a igreja, leva a Bíblia, mas não estuda, né? E está comendo aquilo que o falso pastor está lhe dando, né? Então ambos vão para o inferno, né? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre, né? Se todos, né, que seguir a palavra verdadeira de Cristo, a verdadeira doutrina, o verdadeiro mandamento, esse terá Cristo. Mas se ele ensina errado, como é que ele vai ter Cristo? Não terá, não terá, né? E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho? Ele perguntando, né? Como pode dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu, né? Porque se ele está com um argueiro no olho, como é que ele vai enxergar para tirar o argueiro que está lá? Se ele não está vendo quase nada que o argueiro, ele vai terminar cegando ele, né? Então, se você está ensinando coisa boa, fazendo coisas erradas, que é isso que ele está dizendo aqui, se você está
ensinando coisa boa e faz coisa errada, como é que você vai poder ter salvação? Então, primeiro você tem que fazer coisas boas para receber coisas boas também, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, né? Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, não é? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca, né? Esses são os que são maus, né? Eles falam maldade e se perdem, né? Mas o que fala a palavra de amor, de bondade, esse tem salvação. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo, né? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Que rocha é essa? Essa rocha é Cristo. Aquele que tem a doutrina de Cristo, o mandamento de Cristo, que tem o amor de Cristo, o amor de Deus, o amor em si próprio, que tem amor a seu próximo, a seu vizinho, a seu inimigo, faz o bem. Esse está com a sua casa fundada na rocha. E essa rocha se refere aqui a Cristo, né? Quem está em Cristo está na rocha, ele não sofrerá mal algum. Mas o que ouve e não pratica, né, as palavras de Deus, ouve e não dá ouvido, prefere a legião do mal, os ensinamentos da legião de Satanás, da religião de Satanás, né, pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa, né? Então, para que nós edifiquemos a nossa fé verdadeira, o amor verdadeiro, né? Seguimos a doutrina verdadeira e os mandamentos de Cristo, é preciso ouvir a palavra de Cristo e segui-la com amor, seguir a doutrina de Cristo com amor, perseverando todos os dias, tendo a fé de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, perseverando, assim terá a vida eterna. Mas aquele que ouve a palavra de Deus por ouvir, vai numa igreja, mas mesmo na falsificada, porque os falsos pastores só pregam mentira mesmo, né? Mas o que vai na igreja verdadeira, na igreja de Deus, a única e verdadeira, que Cristo adquiriu com o seu próprio, ouve, mas entra no seu ouvido aqui, sai no outro e vai praticar, né, bebedeira, farra, roubo, enganação, prostituição, adultério. Esse é como essa casa que foi criada na areia, sem alicerce, né? Ele vai para o lago de fogo, sem dúvida, né? Sem dúvida. Vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade. Que vocês se mantenham firmes na igreja de Deus, a única e verdadeira, aquela que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, né? Voltarei com o próximo vídeo no capítulo 7 de Lucas, né? Que vai falar a respeito
do centurião, né? Do centurião de Cafarnaum, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos para que seu próximo veja a doutrina de Cristo perfeita, os mandamentos de Cristo, né? Para que possa obter a vida eterna. Não dê ouvido aos falsos pastores das falsas igrejas, né? Pastores de Satanás, igrejas de Satanás que existem no dia de hoje para enganar o povo, né? Pregam por dinheiro, para satisfazer seu ego, né? Enganando vocês. Leiam a Bíblia, né? Tem um tempinho, vá ler a Bíblia, marca os versículos que está lendo, e assim você não precisa nem de pastor falsificado. Que nós devemos congregar, devemos, né? Está escrito. Mas, se não tiver uma congregação verdadeira, como a igreja de Deus, perto de você, valendo a igreja, a Bíblia, quando chegar a oportunidade de você conhecer a verdadeira igreja, batize-se, né? Porque o batismo das igrejas falsas não tem serventia nenhuma. O batismo da igreja católica não tem serventia nenhuma, porque é uma igreja de Satanás, dos ídolos, Deus abomina. A igreja falsificada são filha dela também, é batismo falsificado. Por pastores falsos também não serve. Mas o batismo da verdadeira igreja, esse é o que serve. A igreja de Deus, se estiver pregando a verdadeira doutrina de Cristo. Cuidado que tem igreja de Deus falsificada, né? Nos dias de hoje, né? Então, que Deus abençoe a todos. E tenho dito,